Direto de Londres, o nosso correspondente Felipe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com as informações que chegam da Europa e hoje com também o foco no medo que países que estão começando a sair da quarentena têm de que a tal da segunda onda chegue, né, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. É verdade, viu? A Espanha, inclusive, implementou uma quarentena obrigatória de 2 semanas para quem desembarcar no país. E a medida inclui também cidadãos espanhóis. Começa a valer a partir desta quinta-feira, deve durar enquanto o estado de emergência estiver em vigor, e a pessoa só poderá sair às ruas para comprar comida, ir a hospitais ou em extrema necessidade. O uso de máscaras é obrigatório. Segundo o governo, autoridades de saúde vão fazer essa monitoração. A multa pode chegar a 600 euros, equivalente a R$ 3.500, para quem desrespeitar as regras de quarentena na Espanha. E outras nações europeias também estudam um modelo semelhante. O Reino Unido, por exemplo, também pretende implementar uma quarentena para quem desembarcar por aqui. A França está com um projeto semelhante e existe um grande temor de uma possível segunda onda, né? E muitos países estão nessa fase complexa da batalha, de reabertura da sociedade. O desafio é enorme, reaquecer a economia, tirar a pressão de uma sociedade trancada em casa e não deixar o número de novos contaminados crescer. Só que a Coreia do Sul, que é apontada como um exemplo a ser seguido, vê a aparição de um novo foco que preocupa. Há 101 novos casos ligados a um único homem, de 29 anos, que frequentou um bairro boêmio da capital Seul. Autoridades agora estão numa corrida danada para rastrear todas as pessoas que tiveram contato com ele. Pediram, inclusive, informações de companhias de telefone que divulgaram localizações por meio do GPS do celular. Mais de 10 mil coreanos receberam também mensagens de texto para que procurem autoridades de saúde e realizem testes. Mas olha só a capacidade do país. Quase 7.500 pessoas que foram para essa região já foram testadas. Só que um alerta foi ligado depois que foi divulgado que desses 100 casos, 101 casos, quase 40 são assintomáticos. Isso faz com que a disseminação da doença seja enorme, porque a pessoa não sabe que está contaminada, não toma medidas preventivas e espalha o vírus. Mas só para reforçar aqui, olha só, um único homem é responsável por ter disseminado o coronavírus para 101 pessoas na Coreia do Sul. Que loucura. Ô Killing, a gente estava discutindo, o Rafael, bom dia, a gente estava discutindo aqui no programa agora há pouco um decreto de ontem do presidente da República que transforma em serviços essenciais salões de beleza, barbeiros e academias de ginástica. E a gente está atrasado aqui em relação à pandemia na comparação com a Europa, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento ainda mais grave do que na Europa, do que a maioria dos países na Europa. Imaginávamos que essas aberturas ocorreriam mais tarde. As aberturas não se concretizam porque a justiça determinou que são os governadores quem dizem o que deve funcionar ou não. Então o presidente pode determinar que uma academia ou um salão de beleza, um barbeiro são serviços essenciais, mas se o governador daquele estado não concordar, nada feito. E é assim que estão as coisas por enquanto. Mas de qualquer maneira suscitou uma discussão o presidente escolher esses serviços como essenciais. Como é que você está fazendo para cortar o cabelo aí na Inglaterra? Como é que o alemão mantém a forma? Os homens franceses podem ou não ir ao barbeiro? As mulheres francesas vão ou não ao salão de cabeleireiro? Isso está funcionando nos países aí da Europa, Killing? Olha, Rafa, aqui no Reino Unido não. Eu, por exemplo, fui na farmácia, comprei uma máquina e aí dei para minha esposa e ela passou no meu cabelo, tranquilo. Exercício, faço flexão aqui em casa, tenho garrafas d'água ali de 5 litros que eu também uso como peso. Não são serviços obrigatórios, pelo menos na visão do governo britânico. Cabeleireiros continuam fechados, barbearias, também academias, né, principalmente, porque é um local onde é fácil a disseminação do vírus. Na Alemanha, o governo federal, né, estava centralizando todas as decisões, mas a partir do momento que a curva de contágio caiu, a Angela Merkel deu aos estados a possibilidade de adotar medidas de acordo com a situação em cada região. Então, por exemplo, na Baviera, no sul do país, os restaurantes só vão poder abrir no dia 18 de maio, mas aí no nordeste da Alemanha, que é onde há menos casos, eles já reabriram neste último domingo. Então, houve uma descentralização, mas só a partir do momento em que a curva de contágio estava menor. Em Wuhan, na China, por exemplo, os cabeleireiros ficaram fechados e logo que reabriu a sociedade, houve filas, né, em frente a esses estabelecimentos. Mas aqui na Europa, cabeleireiro, academia, barbeiro não estão entre os
serviços essenciais. Só países que realmente já reabriram grande parte da sociedade, depois de uma quarentena muito rígida, esses estabelecimentos voltaram a funcionar. Então o desafio fica amanhã, viu, Killing? Você aparece aqui no nosso YouTube, no Facebook, com as garrafas que você está usando aí como peso para ginástica, tá bom? E o cabelo a gente tem visto, o cabelo a gente tem visto na TV que ficou bom, né? Cumprimente a esposa. Ela descobriu um outro viés de atividade. Ela fez um bom trabalho, viu? Eu estava um pouco receoso, mas aí eu dei a máquina para ela passou aqui. Aí eu perguntei, você quer que eu corte seu cabelo? Ela falou, não, eu prefiro continuar do jeito que tá. Pelo amor de Deus. Até amanhã, Killing. Valeu, até amanhã.